dia 12 de Shvat, de uma carta do Rebbe anterior. O intelecto e o entusiasmo são dois mundos. O intelecto é um mundo frio e sereno, enquanto que o entusiasmo, que representa a vibração das emoções, dos sentimentos, é um mundo efervescente e impetuoso, por vezes impulsivo. Então, intelecto e emoções são dois mundos diferentes e até muito contrastantes. Esta é a avodá do homem, nisso consiste o serviço espiritual da pessoa, integrá-los para que sejam um. Integrá-los e combiná-los, esses dois mundos, o mundo do intelecto com o mundo das emoções. Quando eles são integrados e conciliados na dosagem certa, da maneira ideal, nesse momento a impetuosidade se converte em aspiração e o intelecto torna-se um guia para uma vida de serviço a Deus e ação prática. Quando há combinação da forma ideal, então se atinge aquilo que há de melhor em ambos os aspectos, quando combinados também. Isso é o que nos fala o Hayom Yom de hoje. Na realidade, por trás desse Hayom Yom, nós temos um teor muito complexo e profundo, porque dentro do próprio meio hassídico, dos discípulos do Baal Shem Tov, e mais ainda depois na segunda geração do Maggid de Mezritch, quando os discípulos do Maggid de Mezritch se espalharam por diversas localidades e cada um se tornou também um mentor após o falecimento do Maggid, cada um se tornou um Rebbe, o Rav Shneur Zalman na sua localidade e outros Rebbes também, cada um no seu lugar. Então, havia uma certa diferença de abordagem entre os mestres hassídicos. Muitos deles pregavam o serviço a Deus com emoção, com vibração, com entusiasmo. Isso em primeiro lugar ou até acima de tudo. Então, em contraste com os Hassidim de Chabad, porque Chabad é um acróstico de Chokhmah, Binah, Dat, traduzindo literalmente sabedoria, compreensão e conhecimento, ou seja, são faculdades intelectuais, e de fato também o movimento Chabad, ele estava centrado na Lituânia, que Lituânia era a região mais intelectualizada dos judeus, daí os judeus lituanos, os talmudistas, as yeshivot que surgiram de lá, e o próprio movimento hassídico do Chabad, o próprio Alter Rebbe também, entre os discípulos do Maggid, era chamado Litvak, né, pela sua origem, e talvez até em função da localidade, do entorno que se encontrava, também muito da filosofia hassídica lançada e oferecida pelo Alter Rebbe também era baseada no intelecto. Em contraste a isso, os outros Hassidim, que davam mais ênfase ao lado emocional, ficaram chamados como Hassidim de Chagat. Chagat são iniciais de Chesed, Gvurat e Feret, os três primeiros atributos emocionais, os três poderes sentimentais da alma, já que eles davam mais ênfase ao lado sentimental e emocional. Inclusive o próprio Alter Rebbe, Rav Shneur Zalman, ele foi até questionado e contestado por vários dos seus colegas, também discípulos do Maggid de Mezritch, e também eminentes mentores do movimento hassídico, que achavam que talvez ele estivesse puxando por demais para o lado intelectual. Mas a visão do Alter Rebbe era que tinha que haver intelecto. É claro que ele não excluía o lado emocional, mas como ilustra bem o Hayom Yom, que nós lemos, estudamos hoje, tem que haver uma combinação entre ambos. Ou seja, ele dizia que uma pessoa não pode se basear somente no emocional, no sentimental, porque nós sabemos que no emocional a pessoa tem um envolvimento maior, há entusiasmo, vibração, mas isso tem também os seus riscos. Primeiro, no emocional está muito presente o eu da pessoa, o que eu sinto, o que eu vibro, né? E às vezes isso pode levar a pessoa a uma falta de objetividade.
isso pode ser algo muito subjetivo, muito até individualista, mesmo em termos espirituais, que aquelas mitzvot, aquelas coisas que a pessoa sente mais vibração, que a pessoa sente mais entusiasmo, isso ele vai fazer de forma mais caprichada, e onde ele não sentir tanta emoção ou não se identificar, ele não vai fazer com tanta dedicação. Por isso, o Alter Rebbe dizia, não basta e não é suficiente, e um ser humano não pode se basear somente nas suas emoções, mas sim, ele tem que filtrá-las e regê-las, inclusive, através do intelecto. Então, em cada um desses aspectos, existe uma vantagem. Então, ele diz, por um lado, o intelecto ele é mais objetivo, mas ao mesmo tempo a sua característica é que ele é frio e calculista. Já as emoções, elas têm esse lado de entusiasmo, é algo efervescente, mas que pode ser também meio impetuoso, não é? Que pode ser um pouco impulsivo. Então, nisso consiste o serviço da pessoa. O serviço espiritual, a pessoa tem que saber dosar entre si, não se deixar levar somente pelas emoções, mesmo para assuntos espirituais, mas sim regê-las e dosá-las pelo intelecto. Também não deve ser só intelecto, a pessoa não pode ser só fria e calculista, né? Não, ela tem que acionar e tem que estimular as emoções, mas da forma, na medida certa, da forma correta. E quando há essa combinação ideal, então ele diz, em vez de impetuosidade que vem só das emoções, então vai haver uma aspiração, um desejo que a pessoa tem, então a pessoa sente vontade de algo positivo, mas isso vai vir não de uma forma impulsiva, desordenada, mas de uma forma direcionada para se converter em algo prático. E a mesma coisa, o intelecto presente, ele se torna um guia para o serviço a Deus da forma ideal e conduzindo a ação prática como deve ser. Portanto, isso é um fundamento da filosofia de Chabad, a presença, não só, ou seja, mesmo que no Hassidismo se enfatiza bastante, Rahmanah Libabai, que Deus deseja o coração da pessoa e espera o envolvimento, o amor que a pessoa expressa e etc. Mas ao mesmo tempo, Chabad não despreza e não subestima o intelecto. Pelo contrário, ele diz que há necessidade de ambas as coisas, a presença do intelecto junto com as emoções. Só intelecto não é suficiente e não é ideal, porque o intelecto é frio e as mitzvot têm que ser cumpridas, o nosso serviço a Deus tem que ser feito com emoção, com vibração, etc. Por outro lado, uma pessoa também não pode se deixar levar somente pelo sentimental, pelo emocional, né? Porque senão essa pessoa vai estar sempre efervescente, etc. E isso pode levar, quer dizer, uma coisa um pouco desordenada que pode acabar levando a caminhos ou atitudes que não são os ideais. Então, como existem vantagens em cada um dos aspectos, tanto no intelectual como no emocional, no emocional a pessoa está envolvida, se identifica com isso, já o intelectual tem a objetividade, etc. A pessoa tem que saber combinar na dosagem certa e ideal e fazer a ponte entre esses dois mundos. Na verdade, são dois mundos distintos e até um pouco antagônicos, contrários, mas a pessoa tem que saber aproveitar o que há de melhor, combinando, fazendo essa fusão entre o intelecto e as emoções na medida certa. Então, quando a pessoa ela percebe e decide com seu intelecto que isso é o caminho certo, isso, porém, não fica só no mundo intelectual, desconectado da emoção e da prática, mas sim a pessoa tem que trazer isso até o seu coração. Quando o emocional da pessoa também se vincula à ideia, entre aspas, também compra a ideia, aquilo que o seu intelecto concebeu e constatou que é o certo e o ideal para ser feito. Então, quando o emocional da pessoa também se envolve com entusiasmo, a pessoa vai ter aspiração de levar isso à prática e de chegar ao seu objetivo. Quando o coração está envolvido, mas o coração que foi motivado, estimulado pelo intelecto, então a pessoa vai chegar na prática a realizar aquilo que é o bom e ideal, e esse seria o serviço e o papel que a pessoa tem que desempenhar.